Olá pessoal, tudo bem? Frederico Meirelles aqui. Vim dessa vez falar para vocês sobre a taxa Selic, como prometido na enquete, que foi feita aí durante a semana. Vou tentar explicar de uma maneira simples, direta, e trazer quais são as implicações dessa taxa, dessa famosa taxa Selic, para a economia como um todo, para nós cidadãos, para as empresas, enfim, e como ela reflete nos nossos investimentos, quais as implicações que ela traz, para o nosso dia a dia, para a nossa carteira, enfim. A taxa Selic é uma taxa, como alguns já sabem, definida ali pelo Banco Central. Na verdade, o que ela define é uma meta, e definida essa meta, ela por meios de emissões de títulos públicos e compras de títulos públicos, ela consegue trazer esse valor para a meta. Agora, falando isso de uma maneira mais simples, o governo, como eu e você, ele pode pegar dinheiro emprestado para as suas atividades. Nosso governo, o governo brasileiro, a gente sabe que é um governo que gasta muito. Então, digamos que ele precise de mais dinheiro ali, ele tem duas alternativas. Uma é imprimir moeda, mas isso já é claro para todos nós, de que se você produz muita moeda, imprime moeda, ela fatalmente se desvaloriza e isso produz uma inflação, o preço dos produtos no mercado fica muito caros. Enfim, a outra maneira é ela pegar esse dinheiro emprestado do povo, dos bancos, das instituições, enfim. E quanto que ela vai remunerar essas pessoas, essas empresas, esses bancos que emprestaram dinheiro para ele? Por meio da taxa Selic. Então a taxa Selic é essa taxa. Hoje ela está em 13,75%. Na última reunião que foi feita no Banco Central se manteve, ela já está mantida em 13,75% pela 7ª vez consecutiva. Isso por conta da nossa inflação. Eu vou explicar como que funciona esse controle. Enfim, o governo vai lá, pega o dinheiro emprestado e ele já definiu, se a gente tem essa taxa ali, 13,75, é quanto ele vai pagar de juros, ao devolver esse montante que ele pegou emprestado. E isso é feito através dos títulos públicos. E um segundo ponto aqui é que a taxa Selic está elevada, ela está alta. Ainda que nós sejamos um país subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, países que ainda estão se desenvolvendo costumam ter uma taxa de juros mais alta, isso é muito natural, se comparado aos países de primeiro mundo, os países já desenvolvidos, utilizando uma terminologia antiga. Por que ela se manteve nesse valor? Porque o Banco Central entende que a inflação está alta, existe uma meta de inflação, a nossa meta de inflação é de 3%, esse é o ideal, e quando a gente diz 3%, é 3% ao ano. Como ela está acima ainda, por mais que nós tenhamos uma taxa que vem diminuindo, progressivamente, inclusive a última que saiu foi abaixo, inclusive, do que estava previsto ali, que os economistas acreditavam que viria, mas ela ainda assim, ela ainda está desancorada da meta, ela ainda está longe dessa meta de 3%. Então, por conta disso, o Banco Central manteve essa taxa alta. E como que isso funciona? Por que essa taxa influencia tão diretamente na inflação? E aí, respondendo a essa pergunta, simples, ela funciona assim, é uma maneira muito simples. A economia, na verdade, ela não é difícil, ela é muito fácil de se entender. Vamos lá. Nós, brasileiros, então, compramos absolutamente tudo financiado, desde uma casa, um carro, um celular. Muitas pessoas, inclusive, compram financiado a compra do mês, ela parcela ali em 3 vezes sem juros. Enfim, quando a gente fala 3 vezes sem juros, enfim, 12 vezes sem juros, como muitas lojas anunciam, aí fica aquela pergunta, será que de fato é sem juros? A taxa de juros está muito alta hoje. Isso significa o seguinte, o financiamento ele é caro. Então, esse valor do financiamento ele já está embutido naquele produto. A gente sabe que não existe almoço grátis. Então, tá ali, aquele produto ele ficou mais caro por conta dessa taxa. O financiamento ele fica mais caro. E aí, quando a gente diz que vende sem juros, na verdade, a gente não está vendendo sem juros. A empresa ela já precificou ali, já colocou no preço dela tudo que ela vai
ter de gasto, né? Enfim, por conta desse valor alto de financiamento, e ele está incluído no preço, né? Então, quando os produtos começam a ficar mais caros, né, o que acontece com o consumidor? Ele geralmente compra menos, né? Ele pensa duas vezes antes de comprar, por exemplo, uma casa. Num cenário de juro alto, será que vale a pena comprar um imóvel financiado com uma taxa tão elevada? Quando você calcula lá, você vê que ele sai muito caro, né? Então, a tendência é que você compre menos, né? Isso pelo lado do consumidor. Uma outra questão. Se você tem duas opções, você tem o seu dinheiro e você pode ou comprar algo que está caro, né? Ou você pode investir e ganhar uns juros altos por conta disso. O seu retorno vai ser alto. Geralmente os consumidores, eles investem o dinheiro. Seja no título público, né? Lá hoje tem o Tesouro Direto, seja no mercado financeiro, enfim. Porque o retorno é muito alto, né? Então, nesse cenário, vale mais a pena muitas vezes investir do que comprar. Então você poupa. Então, quando você poupa e quando você gasta menos, quando você consome menos, se a gente projetar isso, a demanda agregada, né, as pessoas ele querendo comprar, são menores, né? A gente tem uma demanda menor. Então, se você tem uma demanda menor, é aquela velha lei da demanda e da oferta, né? Demanda fraca, a pessoa que está vendendo ali, a empresa, né? Ela, para conseguir vender e gerar aquele estoque dela, passar aquilo adiante, ela precisa baixar o valor, senão ela não vende, porque não tem gente querendo comprar. Então, veja bem, a taxa Selic está alta, olha todas essas implicações que aconteceram. Esses valores eles vão cair. Então, por que ela controla a inflação? Porque ela faz com que os valores caiam a partir do momento em que desestimula o consumidor a comprar, né? Então, essa é uma das estratégias. Agora, pelo prisma das empresas. Imagina você um empresário, né? Para você realizar as suas atividades, você precisa de capital. Muitas vezes você precisa pegar um valor emprestado, seja do banco, enfim, seja no mercado financeiro. Você precisa de um que a gente chama de capital de terceiro, né? É como uma pessoa que às vezes está endividada ali, ela precisa pegar dinheiro com um amigo, enfim. A empresa também faz isso. Ela precisa de um dinheiro para conseguir fazer com que as coisas andem. Se o juro está alto, o que acontece com a empresa? Isso desestimula ela. Porque para ela conseguir movimentar as coisas, ela pega um dinheiro que depois ela vai ter que pagar, e ela vai ter que pagar com juros elevados. Então, ela tem um custo muito mais alto, isso diminui as margens de lucro dela. Então, você vai investir em empresas que estão passando por dificuldade por conta de um juros altos, você acaba desaquecendo a economia quando isso acontece. Então, as próprias empresas ficam desestimuladas a produzir mais. Não é um cenário favorável a elas. Muitas vezes, o cidadão comum ele vai olhar e vai pensar assim, poxa, se com um risco muito baixo eu posso emprestar dinheiro para o governo, por que eu vou investir na empresa X, Y ou Z? Correndo riscos, né? De não ser pagado, de não receber o valor que eu investi. Enfim, então você consegue ter um retorno elevado, alto, correndo riscos soberanos, inclusive, né? Como é quando você empresta para o governo. Então é um risco muito menor do que você emprestar para uma empresa. Governos quebrar é uma grande exceção. Agora, empresas às vezes quebram, né? E a gente vê isso o tempo todo. Né? Entram em recuperação fiscal, como a gente teve alguns exemplos agora, ultimamente. Né? Então, eu vou querer ganhar sem correr muito risco. E aí, quando a gente percebe, né, que esses juros, e agora, né, a gente está num cenário em que esses juros vão começar a cair, eles vão começar a diminuir, porque a inflação já está chegando próximo da meta e é natural que a gente entre num ciclo de baixa dessa taxa. Isso nos leva a duas situações. Tudo vai ficar mais barato, o financiamento vai ficar mais barato, então eu posso comprar mais. Se eu posso comprar mais, eu impulsiono
a economia, né? As empresas, quando elas percebem que as pessoas estão querendo comprar mais, elas vão querer vender mais. E elas vão poder financiar, né, as suas atividades a um juros menor. Então o dinheiro fica mais barato para elas. Então a economia começa a andar, né, a roda começa a girar favoravelmente. A gente entra num ciclo muito positivo. Então nós estamos aguardando, né, que isso aconteça muito em breve. Né? A Bolsa de Valores, por exemplo, ela já começou a ter subidas bem fortes. Né? Então, isso já nos mostra, os juros futuros, né? O mercado já precifica que isso está caindo. Então, isso é um excelente indicativo. Né? E aí, respondendo agora a segunda pergunta, o que essa taxa implica nos nossos investimentos? Se eu estou saindo de um cenário em que os juros é alto e eu consigo ter um retorno fácil, eu vou continuar investindo lá. Agora, a partir do momento em que essa taxa de juros começa a cair, e aí emprestar dinheiro para o governo, por exemplo, já começa a não ser tão atrativo assim. E a bolsa começa a se elevar, né, justamente por conta, principalmente as empresas de crescimento, as empresas menores que dependem muito de capital, elas conseguem pegar dinheiro agora pagando poucos juros. Então, a tendência é que elas cresçam mais nesse novo cenário. Então, será que não vale a pena agora começar a olhar as empresas? Porque a tendência é de que elas comecem a crescer. Tá? Então, fica essa indagação. O que você acha melhor? Você acha é melhor continuar na renda fixa ou já começar a pensar de que talvez as empresas, nesse novo cenário, elas tenham uma oportunidade muito grande de crescimento? E por fim, só para ressalvar de que em nenhum momento nós estamos fazendo nenhuma recomendação de investimento. Né? Isso é feito em outro cenário, considerando o perfil de investidor, considerando seus objetivos. Então, é apenas uma demonstração do que é a taxa Selic e de como ela implica no nosso dia a dia, né? Principalmente na questão ali da inflação, né? O quanto ela, em estados mais altos, ela começa a controlar a inflação e traz ela mais próximo ali daquela nossa meta de 3% ao ano. E como que os nossos investimentos podem ser impactados por ela, né? Então, é isso. Um bom dia a todos e qualquer dúvida podem me mandar um direct e a gente abre um canal de contato. Tá bom, gente? Um forte abraço. Tchau, tchau.